Olá, igreja, a paz do Senhor seja convosco. Estou aqui para a honra e glória do Senhor, tendo essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com todos. E o meu desejo é que o Espírito Santo venha falar ao coração de cada um que está neste momento podendo estar assistindo essa mensagem através desse canal do YouTube, para aqueles que estão sendo compartilhados, que eles estão tendo a oportunidade de ouvir. Saiba que aqui não sou eu que vou falar, mas sim a palavra do Senhor. E, amados, bom, hoje é na nossa igreja do Evangelho Quadrangular, aqui do Jaguaré, no culto da manhã desse domingo, nós tivemos a mensagem trazida pela minha esposa, a pastora Valquíria, que falou um pouco sobre a importância, né, de cuidarmos da saúde, cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, porque devemos fazer a nossa parte, né? Que se desejamos a cura, sim, o Senhor cura, mas devemos fazer a nossa parte. E para isso ela usou-me várias vezes como exemplo, né, de uma pessoa que estava gorda e agora não, porque fez exercício, mas enfim, eu gostaria de aproveitar então a sequência, não da palavra que ela disse, mas falando um pouco da importância de exercitarmos. E aí eu busquei aqui numa passagem que vai estar em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 7 e 8, nós vamos meditar nessa pequena passagem e o Senhor vai falar contigo. E eu escolhi aqui o tema desta mensagem, chama-se assim o tema, fazer exercício para uma vida futura. Né? Então, vou ler aqui, amados, esta passagem, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8, diz assim, não desperdice o tempo discutindo ideias tolas, nem mitos e lendas absurdas. Gaste seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. O exercício físico é bom, porém, o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Portanto, exercite-se espiritualmente, porque isso o ajudará não só agora nesta vida, mas também na vida futura. Amém? Essa passagem está aqui na tradução da Bíblia Viva e escolhi essa tradução porque ela me traz um pouco mais do que eu gostaria de compartilhar, né? A respeito do fazer exercício para uma vida futura. Antes de ir diretamente a falar de exercícios espirituais ou falar sobre exercitar-se espiritualmente e até fazer uma comparação com o exercício físico, que isso tem a ver com a disciplina da nossa vida, Paulo aqui está, né, passando uma carta a Timóteo, e no contexto do capítulo 4, só para lembrar do porquê desta passagem, né, o que tem a ver com essa passagem que Paulo está dizendo, olha, não perca tempo com isso, mas foque em fazer exercícios espirituais. Qual é o contexto dessa passagem? Se lembrarem, no capítulo 4, Paulo começa a falar sobre os últimos tempos, que nos últimos tempos, né, muitas pessoas se apostatarão da fé. Nos últimos tempos é o tempo que a gente está vivendo hoje, né, irmãos? E pessoas estão, portanto, da igreja, estariam se desviando de Cristo, se desviando de Jesus. Esse é o contexto que começa o capítulo 4. Né? E Paulo diz que muitas pessoas estariam se apostando da fé, se desviando de Jesus, porque passaram, né? Estavam dando recomendações que nesses últimos tempos muitos seguiriam espíritos enganadores e com ensinos e doutrinas de mentiras, realizadas por pessoas hipócritas, que trariam esses ensinos, essas doutrinas do demônio dentro da igreja. E por causa desses ensinos, muitos se desviariam da fé, se esfriariam. É um contexto totalmente fazendo parte da nossa vida diária de hoje. E Paulo até exemplificava disso, né, quando ele estava falando sobre doutrinas, ensinos errados, e que por causa disso pessoas se desviariam. Paulo estava falando porque muitos falariam, ensinariam que era errado casar-se, era errado comer isso e aquilo. E Paulo explicava, poxa, tudo foi feito por Deus, e o que Deus fez é bom. Mas Paulo estava dizendo, olha, nos últimos tempos mais viriam pessoas que seriam enganadas por dizerem uma meia-verdade. E isso é o que a gente está vivendo
cada vez muito mais forte, não, irmãos? Exatamente falando sobre família, sobre casamento, já a Bíblia está desatualizada, não é isso que a gente ouve e vê mensagens, pregações e estudos bíblicos tentando explicar que a Bíblia, que na verdade a família hoje está mais atual, a relação, Deus é amor e esse é o grande argumento do amor de Cristo, o amor de Deus transcende tudo, tudo pode, não é? E muitos começam a duvidar realmente se os ensinos de Cristo, os ensinos da palavra de Deus, realmente não precisam estar atualizados. E alguns até dizem que a palavra de Deus precisa sim atualizar o contexto atual. Vocês já ouviram falar disso? Então Paulo estava escrevendo a respeito exatamente disto lá para Timóteo, nesse capítulo 4. Né? Se quiserem dar uma recordada, leia o comecinho e ao falar disso que Deus fez, né? Eu estava falando do casamento, mas olha, né? Qual é a grande recomendação para nós aqui desta passagem? Amados, não perca tempo com isso, discutindo essas coisas tolices, perdendo tempo em criar polêmicas, né? Ele está dizendo assim, mas foque o seu tempo e energia, por isso que eu gostei dessa tradução, né, na Bíblia Viva, gaste seu tempo e energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. E prática significa se exercitar, se manter espiritualmente apto. Né? Vamos entender isso, que é isso que eu queria comentar aqui com a igreja. Né? Se manter espiritualmente apto, exercitar-se espiritualmente, porque isso o ajudará não só agora. Né? Então aqui Paulo faz até uma comparação, e por isso que eu trouxe essa passagem, no verso 8, que o exercício físico é bom. Ele compara a se exercitar fisicamente, que é o que foi pregado hoje de manhã, né? A importância de se exercitar para o corpo, né? Se cuidar. Mas, e até a Bíblia fala, é bom, né? Até biblicamente a palavra de Deus fala que se exercitar é bom. Mas muito melhor exercitar-se espiritualmente, que é o tema da nossa mensagem. Porque isto garante não só uma vida boa também aqui na Terra, exercitar-se espiritualmente, como também na vida futura, porque exercício que eu faço aqui, eu pedalo, sou ciclista, faz academia, outros correm, e isso é bom para o corpo e é bom para esta vida, para você manter a sua saúde e fazer a sua parte de cuidar do templo do Espírito Santo. Mas esse exercício físico não garante a vida eterna. E o que garante que essa passagem fala que é muito melhor ainda também exercitar-se espiritualmente. Então, ratificando, muito importante fazer exercício físico. E devemos fazer, se manter a saúde, ter uma vida saudável, uma vida fortificada, né? Presente na obra de Deus, né? Ter ânimo, né? Mas espiritualmente não devemos deixar de lado algo muito mais importante. E aí, olhando para esse contexto, né? Não devemos perder tempo com coisas boas, tolas, mas a grande questão aqui que eu queria dizer é, mas temos que ter foco no reino de Deus. Na prática é isso. Quando Paulo recomenda e orienta conservar-se espiritualmente apto, é se manter apto até a vinda do Senhor Jesus. E para isso, teremos uma vida sempre boa, sem preocupações, tribulações? Não. Muito pelo contrário. Fazer exercícios físicos. Correr, né? Fazer academia. Isso evita que a gente possa pegar uma gripe, passar por uma pandemia. Quantas pessoas, né, com saúde, né, boa, como foi o testemunho da minha esposa, né, perderam a vida, apesar de ter uma vida saudável, porque são coisas que acontecem na vida, né? E assim é também na vida espiritual, e muito mais importante a gente saber, mas é muito importante estar apto. Se eu não tivesse, se a minha esposa até comentou, a pastora Valquíria, se ela não tivesse feito exercícios, né, feito academia, tudo, isso ajudou muito na recuperação dela pós-pandemia, pós-Covid. Então, exercício é bom, ajuda, né? Mas exercitar-se espiritualmente é muito melhor, muito melhor. E o que eu quero dizer com tudo isso? Devemos gastar tempo na prática de exercitar-se em conservar-se espiritualmente apto.
E aí, esta palavra de manter-se apto, de exercitar-se, ela parece ser simples. Mas o que é fazer exercício? Exercitar-se como está sendo recomendado nessa passagem. Exercitar-se espiritualmente. Como que funciona na prática? Na prática significa praticar. O que é fazer exercício? Exercício significa praticar. Não existe exercício virtual. Né? Se você quer exercitar o corpo, virtualmente não dá. Né? Se você quer exercitar sua musculatura, virtualmente não dá. Você tem que fazer, você tem que praticar. E o que é mais importante, uma outra palavra que eu queria deixar, amados, guardem isso no seu coração, que tem a ver com essa mensagem, que é a palavra-chave, inclusive, da mensagem de exercitar-se e manter-se apto, ou seja, se manter a sua salvação, até que o Senhor venha. É necessário para exercitar-se ter o quê? Disciplina. Disciplina é tudo na vida espiritual. E o que é ser disciplinado? É realmente ter forças, ânimos em momentos que você não tem ânimo. Né? E por isso que a palavra de Deus sempre diz para nós que nós somos todos pecadores, somos fracos, e a Bíblia até nos ensina, Deus falou para Paulo o quê? Que é na sua fraqueza que Deus vê a nossa fortaleza. Então, quando estamos fracos, é que somos fortes. E temos que saber disso, conhecer isso e ser disciplinados no conhecimento da palavra de Deus. Disciplinados no conhecimento da palavra de Deus. Isso mantém o seu espírito fortalecido, robusto, com musculatura espiritual robusta. É você conhecer a palavra de Deus e ter entendimento da palavra de Deus. Isso garante você ter uma vida espiritual, estar apto a enfrentar os problemas diários da nossa vida e manter-se apto até o momento que o Senhor venha nos recolher para estar com Ele, né? Então, disciplina, que eu queria comentar, é algo muito importante. E fazer um exemplo aqui, até um paralelo também com minha vida pessoal esportiva, vamos assim dizer, né? Decidi um certo tempo a praticar um outro tipo de exercício, né? Minha vida foi conhecendo modalidades diferentes, é até bom, a gente vai conhecendo coisas diferentes, isso nos mantém ativo, né? E para fazer um exercício, assim, eu quero andar, fazer academia, eu quero correr, eu querer é super importante, é um desejo. Mas esse desejo para se tornar uma prática, o que a gente precisa fazer? Fazer, né? Fazer. Então, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de andar pela rua e ver as paisagens, né? Isso me ajuda, isso me anima, né? Isso é terapêutico, irmãos. Quem um dia quiser, já convidei o pastor Dantas, já tem andado comigo, ele é minha vítima, né? Já tenho chamado eles para uns passeios cilada, como eu brinco com ele, mas faz bem para a saúde, faz bem para a mente, né? Mas o querer não é fazer, é necessário esforço. Então eu decidi que eu queria fazer um exercício, queria praticar uma modalidade porque eu gostei, e para isso eu queria levar um pouco a mais sério. Então, quero aprender a fazer determinado tipo de andamento de bicicleta. Então eu vou praticar. Vou lá, acordo 4h30 da manhã, em determinado dia eu começo a ir, andar, pratico. Só que na hora que eu começo a querer acordar nesse horário, porque esse horário é um horário bom, é um horário que vai um grupo para fazer esse tipo de treinamento, qual a primeira coisa que nos acontece? Nos dá sono. Olha para o tempo, está escuro, olha para o tempo, está ventando, às vezes está meio chuvoso, meio frio. E o que a gente faz? Se encolhe na cobertinha, deixa para amanhã. Hoje eu não vou, então deixa para amanhã. E aí comparando um pouco com a nossa disciplina espiritual, que é onde eu quero entrar, né? Exercício espiritual, por exemplo, um dos mais importantes, que é quem quer se arriscar. Leitura e meditação da Bíblia. Leitura e meditação da Palavra de Deus. A gente abre, dá sono e o olho começa a piscar. E lê 2 linhas e tá bom. Ou deixa para amanhã, depois amanhã, é a mesma coisa. Estou comparando
fazer um exercício físico com um exercício espiritual. É necessário ter disciplina, vontade. No caso lá do que eu comentei, de fazer exercício, de treinar um ciclismo, tem dia que eu acordo, não tenho a mínima vontade. Está frio e eu não quero que vou. Eu falo, mas eu vou. E vou, pego chuvinha, às vezes no meio do treinamento, 5 horas, 5:30 da manhã. Me dá aquele pensamento, eu não vou conseguir, o pessoal está mais forte, o pessoal está andando mais rápido, eu fico para trás, e é verdade, eu fico para trás. Mas eu terminei o treinamento, o corpo sentiu bem, né? A mente se sentiu bem, aquele sentimento de dever cumprido, e eu, ao pensar, puxa, se eu não tivesse vindo, eu teria perdido, né, essa sensação de prazer, né, que conforme você vai fazendo com mais tempo, com mais dias, esse tipo de exercício, o seu corpo mesmo começa a pedir mais. E você se sente bem cada dia mais. Vai ter dia que você vai se sentir mal, mas você começa a pegar o ritmo por embalo, né? Irmãos, a mesma coisa, e é por isso que eu achei tremenda essa passagem, que Paulo, ao falar com Timóteo, ele, né, nessa versão a gente vê uma comparação do exercício físico com o exercício espiritual. Né? É a mesma coisa no sentido de necessidade de ter disciplina. Ser disciplinado com as coisas de Deus significa ser disciplinado contigo mesmo, mas mais importante, toda honra e toda glória e tudo que nós fazemos é para Deus. Então, se nós começarmos a colocar em mente que isso não é para mim, claro que vai me fazer bem, mas ao se conectar mais com Deus, com a palavra de Deus e a conhecer mais a Deus, isso te traz cada dia mais prazer. E é aquilo que a palavra ensina, e a gente sempre fala, olha, melhor passar pela tempestade com Jesus do que sem. Ou seja, eu prefiro sofrer com Jesus ou sem, passar por tribulações com Jesus do que estar sem. E você só vai passar por tribulações com Jesus e ficar bem se exatamente você manter essa disciplina de manter-se conectado, estar apto espiritualmente, procurar exercitar-se diariamente, ou sempre que puder, em qualquer momento, nas disciplinas espirituais. E eu vou citar aqui 2 básicas, tem muito mais e poderíamos até fazer um estudo específico sobre disciplinas espirituais, que é bênção, né? Se quiserem, escreva aqui nos comentários, estou brincando, né? Peçam que a gente traz uma mensagem. Porém, disciplinas espirituais 2 importantes que devemos exercitar, praticar. Primeira, leitura e meditação da palavra de Deus. Uma coisa é ler. É uma disciplina, glória a Deus. Já estou acordando, já estou reservando um tempo do meu dia, no almoço, em qualquer momento, às vezes ouvindo. Com a tecnologia atual, pego o celular e ponho um áudio da Bíblia e ouço. Isso é importante, porque a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus ao ler. E isso engrandece. A musculatura do cristão é a fé. Quem faz academia é bombado aí, né? Gustavo, meu filho, minha esposa, os bombados aí de academia, vai lá, faz exercício, soa para ganhar musculatura, né? Musculatura está, rigidez. A rigidez da musculatura do homem e da mulher espiritual é a fé. E isso vem pela leitura, pelo ouvir a palavra de Deus. É como se fosse o whey protein do cristão, a palavra de Deus. Porque ela nutre as musculaturas espirituais, te fortalece, te mantém firme no momento de angústia, no momento de prazer, você está sempre firme e mais disposto para fazer a obra de Deus. Então, recomendação, exercite, pratique, seja disciplinado em ler e meditar. E aí eu vou falar, meditar é diferente de ler. Uma coisa é ler, a outra é meditar no que você está lendo. É trazer para você aquilo que Deus está falando. É
comparar outras passagens, estudar o porquê, quem escreveu, por que escreveu, por que era aquela mensagem, qual é a aplicação dessa mensagem para a minha vida e para a vida daqueles que estão em volta de mim. De repente Deus está falando para você profetizar alguém, né? Te encorajando. Isso é meditar. Isso significa exercitar-se espiritualmente para estar apto para uma vida futura. Não só nessa vida, você estará apto também para estar melhor, para viver nessa vida atual, aqui nesse mundo, como na vida futura. É o que te garante, é o que nos garante a vida futura. Amém? Glória a Deus. Então, amados, eu gostaria de terminar a nossa mensagem aqui com a passagem de Hebreus, capítulo 10, verso 39. Eu vou ler aqui na versão NVI. Hebreus, capítulo 10, verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos do que creem e somos salvos. A mensagem para o homem, para a mulher de Cristo é: pratique a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, né? E porque nós não somos daqueles que retrocedem, não podemos voltar para trás. Lembra que Paulo estava recomendando nessa passagem, estava falando sobre esses últimos tempos, sobre falsas doutrinas, sobre pessoas se desviando da fé por falta de fé, por falta de verdadeira doutrina. E a gente só vai conhecer a Deus se realmente praticarmos a leitura, meditar a palavra de Deus sempre. E mais importante, acabei falando que é só dar 2 dicas aqui de práticas espirituais, exercícios espirituais. Falei uma, que é a leitura e meditação da palavra. A segunda, mais simples ainda, é praticar a prática da leitura. Ou seja, botar em prática aquilo que a gente lê. Eu falando parece ser fácil, como também para mim parece ser fácil acordar de madrugada para fazer exercício, realmente fazer um treinamento. Não, não é fácil. Quem olha pensa que hoje aquela pessoa é um grande esportista. Não, não é, a vida não é fácil, não. Assim também é a nossa vida espiritual. Estou falando, mas eu também reconheço que eu também devo praticar mais, eu devo me exercitar mais espiritualmente. Porque nós devemos lembrar, não devemos voltar para trás. Nós estamos num tempo que muitos ensinos, coisas erradas começam a acontecer, e se nós não nos fortalecemos através da prática da leitura, da meditação da palavra e praticar cada vez mais a palavra, né, podemos estar naquele grupo que o Paulo estava falando, que não é para dar atenção para essas tolices, mas sim manter focado. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te engrandeça, que você possa meditar nessa mensagem e ficar com esta mensagem, com essa palavra principal. Exercite, pratique a palavra de Deus. Isso vai ser bênção para a nossa vida atual e para a vida futura. Amém? Deus abençoe a todos e até mais na nossa igreja. Amém.